As críticas da União Europeia aos incentivos fiscais concedidos às áreas de livre comércio da Amazônia ainda repercutem em Brasília. Vamos direto à capital federal saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Essa polêmica foi tema de discurso no plenário da Câmara dos Deputados. Mas você sabe como estão distribuídas essas áreas de livre comércio? Eu fui conferir. Veja aí na reportagem. Inspiradas na Zona Franca de Manaus, implementada em 1967 para garantir a soberania brasileira sobre a região norte do país e promover o desenvolvimento regional, as áreas de livre comércio começaram a ser criadas a partir de 1989. A primeira a ser incluída na Constituição foi a de Tabatinga, no Amazonas. Já em 1991 vieram as de Guajará-Mirim, em Rondônia, Boa Vista e Bonfim, no estado de Roraima, Macapá e Santana, no Amapá. E em 1994 foi autorizada a de Brasileia, com extensão em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia, no Acre. Entre os benefícios concedidos às empresas que operam nessas áreas estão a dispensa do pagamento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados. As isenções são concedidas na compra de bens a serem transformados em outras mercadorias por empresas que operam dentro das áreas de livre comércio. Depois de décadas de existência, essas áreas e a própria Zona Franca de Manaus viraram alvos de críticas da União Europeia. Os europeus vão questionar na Organização Mundial do Comércio os incentivos fiscais concedidos pelo governo brasileiro, que, segundo eles, desequilibram a concorrência entre empresas europeias e as brasileiras instaladas nessas áreas de livre comércio. Esse economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada lembra que a Zona Franca é uma grande compradora de produtos do mercado externo e que concentra suas vendas no Brasil. É a única Zona Franca do planeta em que ela é importadora líquida. Ela sim exporta, mas o volume importado sistematicamente supera o que é exportado. E basicamente ela exporta para o mercado interno brasileiro. Portanto, ela não compete tanto no mercado internacional. O assunto também chegou à tribuna do plenário da Câmara, onde um parlamentar de Rondônia criticou a postura dos europeus. Eu queria saber se esses países que têm esse discurso muito forte, se eles vão vir aqui para ajudar o governo brasileiro a criar um caminho de desenvolvimento para o povo que vive na Amazônia. E não é pouca gente não, presidente. São mais de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. O governo da presidente Dilma Rousseff recebeu aprovação de 36,4% dos entrevistados na pesquisa divulgada hoje pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. O índice é menor que o registrado na pesquisa anterior de novembro do ano passado, quando o governo teve avaliação positiva de 39% da população. O governo Dilma foi avaliado como negativo por 24,8% dos entrevistados. Lembrando que na edição anterior, esse percentual foi menor, 22,7%. Agora, mudando de assunto, em janeiro, o número de cheques sem fundo aumentou 2,1% na comparação com dezembro do ano passado. Entre os estados que lideram as devoluções estão Roraima e Acre. Os dados são da Serasa. O resultado é o maior para o período desde 2010. O levantamento mostra que no primeiro mês de 2014 foram devolvidos mais de 1 milhão de cheques e quase 65 milhões e meio foram compensados. Para a Serasa, o aumento da inadimplência é reflexo da dificuldade do consumidor em honrar compromissos típicos desse mês, como festas do final de ano, férias e IPVA. A alta dos juros também é um fator de influência no resultado. Na análise regional, o maior avanço ocorreu na região norte. Roraima lidera o ranking entre os estados nas devoluções de cheque em janeiro. Em seguida, aparece o Acre. Em sentido inverso, o estado do Amazonas registrou o menor percentual. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos. Novas notícias da capital federal você terá nesta quarta-feira, logo pela manhã, com a Gabriela Lafetá no Amazônia News. Rede Amazônica reúne autoridades na sede da TV Rondônia. O encontro buscou avaliar as ações de retirada e atendimento às famílias atingidas pela enchente do Rio Madeira.
O diretor regional da TV Rondônia reuniu na manhã desta terça-feira representantes do Exército, Aeronáutica, Marinha e Corpo de Bombeiros. A intenção, avaliar as ações de retirada e assistência às famílias atingidas pela enchente do Rio Madeira. O trabalho do veículo de comunicação é informar com precisão. E especialmente num momento como esse, momento delicado, em que todos esses órgãos e essas instituições estão fazendo seu trabalho. De acordo com a Marinha, o nível do rio, que oscila entre 3 metros na seca e 15 metros na cheia, aumentou devido às chuvas da região da Bolívia e o degelo na Cordilheira dos Andes, no Peru. E são duas bacias grandes, a do Mamoré e Guaporé-Mamoré, né, que jogam água também no Madeira, do rio Abunã, que também é um rio que influencia muito isso, e do próprio Machado aí na região do Baixo Madeira. Isso não tem ligação nenhuma com barragens, isso é um fenômeno natural, é um desastre natural de nível 1 gradual. O Exército, em parceria com a Base Aérea de Porto Velho, trabalha na operação de transporte, manutenção de estrada e resgate de pessoas ilhadas. Bom, a Força Aérea Brasileira está apoiando de acordo com as solicitações feitas pela Defesa Civil. Então, todas as demandas, todas as necessidades que a Defesa Civil tem sentido e a Força Aérea pode apoiar, ela está trabalhando em cooperação. O Exército Brasileiro aqui em Rondônia tem apoiado a sociedade e órgãos governamentais em coordenação com a Defesa Civil dos 3 níveis, municipal, estadual e recentemente também no nível federal, com vários tipos de ação aqui ao longo do Rio Madeira. A Defesa Civil informou que mais de 500 pessoas de vários órgãos participam das ações. Hoje o nível do Rio Madeira chegou a 17 metros e 79 centímetros, quase 4 metros a mais do que o registrado no mesmo dia do ano passado. Em Porto Velho, 350 famílias foram desabrigadas e estão em locais improvisados, como escolas e igrejas. Cerca de 700 estão desalojadas e receberam apoio de parentes ou amigos. Na região de Nova Mamoré, cerca de 120 famílias estão desabrigadas. O pior, eu acredito que já tenha passado, agora é afinar o nosso cadastramento, atender as pessoas que precisam. Terminou no domingo o horário de verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. A região Norte não está incluída na alteração, porém o Acre enfrenta algumas mudanças devido à alteração. Reduzir a demanda de energia nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Esse é o objetivo do horário de verão que acabou à meia-noite deste domingo. Mesmo não fazendo parte dessas regiões, o Acre é afetado indiretamente com a mudança. Com o fim da medida, o estado volta a ter 2 horas a menos em relação à capital federal Brasília, o que traz algumas mudanças. Os voos operados por empresas aéreas terão seus horários de chegada e partida atrasados em 1 hora. Porém, as próprias companhias aéreas farão a readequação do bilhete. Nos bancos, de acordo com as superintendências locais, o horário de atendimento permanece o mesmo, iniciando às 8 horas e finalizando às 13 horas. A organização das centrais de atendimento, OCA, também continua com horário inalterado, entre 7 horas da manhã e 5 da tarde. Assim como nos bancos, as casas lotéricas permanecerão com atendimento no mesmo horário, de 8 horas às 17 horas. Quem prestar concurso público precisa ficar ainda mais atento às alterações. Os concursos públicos seguem o horário de Brasília na aplicação das provas. Em instantes, Amazonas inicia o primeiro ciclo de capacitação para os municípios inscritos no selo Unicef Município Aprovado 2013-2016. Nós voltamos em instantes.